Bom dia. Bom, como o André me apresentou, eu trabalho na área de recursos humanos e grande parte da minha carreira ela foi desenvolvida na área de recrutamento e seleção. Então, eu já fui responsável por programas de estágio, programas de trainee, programas de jovens líderes. E o meu objetivo aqui hoje é trazer um pouco da minha experiência profissional e também pessoal para o tema dessa palestra, que é como me preparar para o mercado de trabalho. Quando a gente olha para a nossa sociedade, para o nosso contexto, para o cenário econômico, a gente vê o que os cientistas chamam de um conceito VUCA. O que significa isso? Que está no próximo slide. Aqui, não, aqui. É o conceito VUCA, que significa um contexto, né, um cenário completamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, quando a gente fala sobre a nossa sociedade, sobre o mercado de trabalho, a gente está falando de um cenário pouco previsível. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa economia, por exemplo, com muita certeza a longo prazo. E quando a gente olha para tudo isso, a nossa pergunta é: por onde que eu começo? Obrigada. Por onde que eu começo, né? E um bom começo é eu me preparando para isso. Mas como que eu me preparo? Eu trouxe para vocês 3 questões macros, 3 questões essenciais para a gente se preparar para o mercado de trabalho. Assim como se eu for para participar de algum campeonato, né, de futebol, por exemplo, e tiver feito um bom treino antes, uma boa preparação, a minha performance, o meu desempenho vai ser melhor do que se eu não tivesse me preparado. Para o mercado de trabalho é a mesma coisa. Quanto mais eu consigo me preparar para ele, o meu desempenho pode ser melhor. Então, essas são algumas frases que podem servir como norte para a gente. A partir dessas grandes frases, dessas 3 principais frases, que é quem eu sou, onde quero ir e o que me impede de avançar. A partir dessas 3 frases, a partir dessas 3 perguntas, eu tenho alguns desdobramentos, que quando eu chegar em um processo seletivo, num momento de entrevista, participando de um programa de estágio, você pode ter certeza que no mínimo 1, 2 ou até mais perguntas como essas que eu vou mostrar para vocês, elas serão feitas. Então é muito importante a gente se preparar antes para isso. A primeira pergunta é quem eu sou. Então, imagina que você, agora é a pessoa que está contratando, você é um gerente de uma fábrica e você precisa de um estagiário para trabalhar para você. E aí, no momento da entrevista, senta um jovem na sua frente. Ele apresenta um currículo que mostra onde ele estudou, algumas coisas que ele já fez, mas chega uma pessoa na sua frente. Imagina que tipo de pergunta você iria fazer. Você quer saber quem essa pessoa é. Em um momento de entrevista, quais são as perguntas que são desdobradas a partir dessa? Fale um pouco sobre você, né? Quem já ouviu essa pergunta em um processo seletivo? Então, se apresente, né? E o que eu vou falar quando as pessoas falam, fale um pouco sobre mim? Quando a gente está fazendo um programa de estágio, por exemplo, essa pergunta é feita em uma dinâmica de grupo, onde você não vai se apresentar apenas para o gestor, para a pessoa que está contratando, mas você também vai apresentar com os seus concorrentes à volta. E geralmente nós damos 3 minutos para as pessoas se apresentarem. Às vezes a gente orienta quais as informações que nós queremos ouvir e às vezes não. Então, o que a gente pede para a pessoa falar? Sobre o seu nome, sua idade, a sua formação, se você já teve alguma experiência profissional, se já fez estágio, se você já teve se você domina algum idioma, qual é a fluência do seu inglês, qual é o nível do seu inglês. E quais as suas experiências que você teve na vida que você considera interessante? Geralmente é esse pacote que está composto aqui no Fale Sobre Você. Então é muito importante. Eu mesmo participei de uma entrevista recentemente, porque não é só para entrar no mercado de trabalho, ufa, entrei, né? Mas também quando você já está no mercado de trabalho, você precisa também se desenvolver dentro dele, participando de outros processos, dentro da própria empresa e fora delas, né? E a pergunta que fizeram, a primeira pergunta que a pessoa que estava me entrevistando fez para mim foi: o que você fez profissionalmente já está no seu currículo, eu quero saber quem é a Ana Paula.
Então, se a gente vai totalmente despreparado para isso, a gente às vezes é pego de surpresa e fala assim, e agora, o que eu falo? Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento antes, treinar isso antes também. Fale sobre você, essa famosa pergunta, né? Quais são seus pontos fortes e fracos? Às vezes ela vem assim mesmo, né? Me fala 3 pontos fortes, 3 pontos fracos. Às vezes ela vem de uma outra forma, do tipo, você já fez alguma avaliação de desempenho? Quais foram os feedbacks que você já recebeu sobre você, sobre o seu comportamento? Quais os pontos que você acha que você precisa desenvolver? Me fala alguma coisa que você já realizou e que foi um sucesso. O que contribuiu? Qual foi a competência? Qual foi a sua participação para que aquele projeto que você fez tenha sido bem sucedido? E me fale alguma coisa que você errou. A gente aprende com os nossos erros também, a gente sabe que ninguém é perfeito. Mas a gente precisa também, depois desse momento, refletir o que eu poderia ter feito de diferente. Isso traz como informação para nós, recrutadores, como a competência de maturidade. Eu sou maduro o suficiente para reconhecer que eu errei e como eu poderia ter feito numa próxima vez, numa próxima tentativa. Outra questão também são as suas lições aprendidas dessa mesma questão, o que você faria diferente em alguma situação, e quem são as suas referências. Principalmente, a gente pergunta isso para saber sobre quais são os seus valores, né? E quando a gente contrata para programas de trainees, que o nosso objetivo é formar pessoas para ser os futuros líderes da organização em médio prazo, a gente pergunta quem são as suas referências de liderança, porque a partir disso eu consigo também ter uma noção de o que é um líder para você, qual o seu estilo de liderança, como que você pretende se desenvolver. Então, essas são as perguntas que podem ser desdobradas de uma pergunta principal, que é a pergunta: quem sou eu? Outra pergunta também muito importante é: para onde eu quero ir? Assim como o Silas falou aqui com a gente, né? A gente precisa ter um objetivo. Quando a gente está num processo seletivo, diante de uma pessoa que realmente vai fazer essa pergunta para a gente precisa pensar: o que justifica as minhas escolhas? Por que eu escolhi esse caminho que eu estou traçando? Para onde eu estou indo? O que pode ser perguntado para você em um processo seletivo? Por que você escolheu esse curso na faculdade? Com quem você se identifica com esse curso? O que motivou a se candidatar para essa vaga? E qual o seu objetivo? Onde você se imagina? O que você quer estar fazendo profissionalmente quando você se imagina daqui 5 anos, daqui 3 anos ou daqui a 10 anos? Vocês já se perguntaram sobre essa questão? Bom, outro ponto muito importante é o que me impede de avançar. Às vezes, por a gente não ter a propriedade suficiente, por a gente não saber responder as 2 perguntas acima, a gente pode se prejudicar em um processo seletivo, né? Às vezes os meus objetivos não estão muito claros, até mesmo para mim, né? E antes de eu falar, eu quero isso para alguém, alguém vai ter que comprar minha ideia, né? Eu realmente quero trabalhar porque é esse o objetivo que eu quero seguir. O outro lado que está te entrevistando também tem uma necessidade. Então, a gente precisa saber se a necessidade da pessoa que está contratando é a mesma necessidade da sua. Então, por isso que essa questão de a gente se preparar, principalmente com as 2 questões de cima, quem eu sou, para onde eu estou indo, é importante para se preparar para o mercado de trabalho. Mas, o que faz com que a gente sinta dificuldade para a gente responder as perguntas lá de cima, as perguntas que eu já fiz? A primeira delas é fazer uma leitura de cenário. O que isso significa? Eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu já vivi em entrevistas. Quando a gente faz a seguinte pergunta: por que você se candidatou a essa vaga? Às vezes a pessoa, ela te responde da maneira super sincera e verdadeira, do tipo: eu quero saber se eu gosto mesmo da área de logística. Né? Ela realmente quer saber, ela fez administração, a administração te dá um leque de oportunidades. Por exemplo, eu posso trabalhar em logística, em marketing, em RH, finanças. E aí ela chega numa entrevista de emprego para uma vaga de estágio ou um analista em
na área de logística e fala assim, eu quero saber se eu gosto mesmo. Será que esse é o momento dela responder, eu quero fazer um teste para ver se eu gosto dessa vaga? A resposta, ela está verdadeira, a resposta é verdadeira e toda resposta verdadeira é legítima, mas ela está no cenário, no contexto correto? Será que é isso mesmo que o recrutador, ele espera de ouvir que alguém que ele vai contratar, alguém que vai fazer um teste para ver se é isso que ele quer? Não, então é preciso pensar nessas questões antes. E uma atividade interessante de se fazer, né, para a sua preparação, é você fazer simulações de entrevista. Pode ser com um colega, por exemplo, só que ao invés de você sentar na cadeira do candidato, você senta na cadeira do entrevistador. E você ouve as suas respostas da boca do candidato, da boca do seu colega, por exemplo. Eu quero me candidatar a essa vaga porque eu já ouvi isso, eu não quero voltar para casa dos meus pais. Eu gostei daqui de Campinas, né, que eu trabalho em Campinas. Eu gostei daqui de Campinas e eu quero fazer minha vida aqui, eu não quero voltar para casa dos meus pais. É a resposta verdadeira para ele. Só que naquele contexto de entrevista, está fora do contexto. Não é a melhor resposta. Vocês concordam comigo? Né? Outro tipo de questão também, outras que eu ouvi é porque eu quero ser um empreendedor, eu quero aprender a ser um empreendedor, então eu quero ver como que funciona um ambiente de empresa para depois eu ter o meu próprio negócio. Daí a gente fala, é esse mesmo que eu vou contratar, né? Alguém que quer ser um empreendedor, vai trabalhar na empresa, pegar todo o conhecimento. Ele pode até ter esse sonho, pessoalmente ele pode se imaginar sendo um empreendedor, mas essa resposta, naquele momento, não é a mais adequada. E outras respostas, né, que a gente tem aqui como exemplos. Também a pergunta, onde você quer estar daqui a 5, 10 anos, a gente tem que pensar na resposta que faça sentido para a gente, mas também que faça sentido para esse contexto. Então, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente poderia até fazer algumas simulações, mas por conta do tempo vocês podem fazer em casa e vocês podem ver como é interessante a gente ouvir a nossa resposta e com isso a gente consegue adequar a nossa resposta para um processo seletivo. Outro ponto muito importante, e que o Silas mencionou também, é sobre explorar as suas possibilidades. Cada pessoa, ela tem um leque de possibilidades na vida. E eu vou agora utilizar o meu exemplo, né? Quando eu tinha 26 anos, eu estava terminando o mestrado e falei, eu tenho vontade de ter uma experiência internacional. E dentro das minhas possibilidades, os meus pais não tinham condições de bancar um intercâmbio no exterior, por exemplo. E eu encontrei um programa de au pair, que é para você trabalhar numa família, cuidando das crianças. E você também recebe recursos, tanto para trabalhar, quanto para fazer créditos na universidade. E eu poderia me manter naquele programa. E estava dentro eu só poderia me aplicar esse programa até os 27 anos, então eu falei, se eu entrar no mercado de trabalho agora, eu não vou pedir demissão depois para viver uma experiência internacional. Achei aquele momento adequado, conversei com os meus pais e tudo bem. Encontrei uma família, fui aceita. Chegando lá, não foi aquela maravilha que eu estava pensando, na verdade foi super difícil. As primeiras semanas eu só chorei, ligava para os meus pais e falava assim, eu acho que eu fiz a escolha errada, eu quero voltar. E aí eu liguei para a minha orientadora do mestrado, que ela foi uma referência com relação à orientação de carreira para mim. E ela me falou uma frase que é muito marcante na minha vida, que eu levo até hoje. Ela falou o seguinte, quem tem poucas fichas na vida não pode desperdiçar facilmente. Então, dentro desse jogo, né, que é o mercado, a oportunidade que eu tinha para ter uma experiência internacional, para aprender o idioma inglês que eu não sabia praticamente nada, era aquela que eu estava vivendo. Não era aquela dos meus sonhos, do tipo, eu não quero trabalhar, eu queria só estudar. Não estava dentro das minhas possibilidades, mas para mim eu achava importante e era aquela possibilidade que eu tinha naquele momento. Então, às vezes, a gente ou fica olhando a possibilidade do outro e achando, nossa, mas se eu tivesse aquela vida que ele tem, né? Se eu tivesse estudado naquela universidade, se eu tivesse feito um intercâmbio na França, isso sim, aí eu me sentiria mais preparado. Mas não, eu tenho que ver as minhas possibilidades. Ou assim,
eu queria ter feito coisas que eu não tenho condições. O que a gente tem que olhar é para a nossa vida e falar quais são as possibilidades que eu tenho. Dentro da faculdade, quais são as possibilidades que a faculdade me oferece. Muitas vezes, quando a gente dá um feedback negativo em programas de estágio, a gente fala o seguinte, eu sempre falo o seguinte, porque às vezes a pessoa é reprovada na apresentação, por ter dificuldade de se comunicar, a gente dá 3 minutos para a pessoa se apresentar, ela se apresenta em 1, porque ela fica muito nervosa e não consegue passar toda a mensagem. Então, a gente sabe que a pessoa tem conteúdo, mas ela tem aquele momento para fazer a venda dela. E não foi a maneira mais adequada. Então, infelizmente, a gente tem que dar o feedback negativo. É a pior coisa quando a gente trabalha em recrutamento e seleção, é essa parte. E aí, eu sempre falo o seguinte, você precisa desenvolver nessa competência, comunicação, que é se eu fosse dar uma dica, um conselho para vocês, o que vocês precisam desenvolver, independente de qualquer curso que vocês escolherem, é a questão da comunicação e a questão do inglês. Porque hoje, no mercado de trabalho, com tudo conectado, o idioma é fundamental. E o idioma, ele é responsável por muito mais do que 50% dos cortes dos candidatos em qualquer nível. Vaga de gerente de compras, por exemplo, que é a minha responsabilidade atual, muitas pessoas são demitidas por não ter um idioma, assim como no programa de estágio. Então, a necessidade do idioma, principalmente se você tem o objetivo de trabalhar numa multinacional, numa grande empresa, ou até mesmo empresas nacionais, né, que o objetivo é crescer e exportar o seu produto, o idioma é fundamental. Bom, mas voltando para a questão da comunicação, quando a gente está dando o feedback negativo, eu falo o seguinte, aproveite as oportunidades que você tem, principalmente quando é estagiário, que aí tem mais chance ainda. Porque o ambiente da faculdade é o ambiente de vocês explorarem tudo que vocês podem, como fazer uma iniciação científica, quando o professor chama para apresentar o trabalho lá na frente, você sempre entrega para aquele colega que fala que tem mais facilidade de se comunicar, você fica lá. Se você tem dificuldade, você aproveita para fazer, você pode até fazer o trabalho inteiro, mas não fale para você ir lá na frente, não é? Tem muita gente que é assim. Mas aproveite o ambiente da universidade para você treinar nas competências que você precisa desenvolver. Porque quando você chegar num processo seletivo, já é um contexto mais cruel, do tipo, você não vai ter uma segunda chance para aquela vaga. Você vai ter que tentar uma outra vaga em um outro processo, em uma outra empresa, mas tem que tentar de novo. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? No ambiente acadêmico, iniciação científica, estágio, eu tenho oportunidade de intercâmbio? Não tenho. Como que eu posso aprender inglês? Hoje a internet está cheia de conhecimento compartilhado, né? Então, a gente tem acesso a muitas coisas. Aqui na igreja também, os irmãos da igreja podem ser a nossa referência. E aí eu passo já para a terceira questão, que é pedir ajuda. Nunca é cedo ou tarde demais para a gente pedir ajuda. Em toda a minha trajetória de vida, eu sempre lembro de alguém marcante que me ajudou em algum momento. Na experiência do intercâmbio, quando eu estava quase desistindo, depois de 2 semanas me acostumei e chorei para não voltar, mas eu sabia que era hora de voltar. Mas no começo foi muito difícil, eu quase desperdicei uma oportunidade, porque eu estava sofrendo pra caramba. O segredo foi, peça ajuda, não sofra sozinho. Aí depois que eu ouvi essa frase da minha orientadora, tudo bem, eu vou tentar ficar. Coloquei isso na minha cabeça. Liguei para o irmão responsável lá de Limeira, que sempre foi uma pessoa que eu peço ajuda também, o Romildo, guardem esse nome, que talvez vocês ouçam mais vezes, em breve. E liguei para ele e falei, estou sofrendo pra caramba, me ajuda. A gente orou junto, ele me acompanhou nesse processo de adaptação, meus pais também me acompanharam. E aí foi o caminho, a gente precisa de ajuda, a gente não sabe todas as coisas. Pergunte para alguém que já passou por isso. Né? Se você tem uma meta, eu tenho um interesse em trabalhar na área de vendas. Com certeza tem alguém aqui ou alguém que conhece alguém que trabalha na área de vendas. Pergunta como que é o dia a dia para você ver se vai gostar ou não. Pede para ele falar uma coisa que ele gosta do trabalho, uma coisa que ele não curte muito, quais são os desafios, como que você precisa se preparar. Então, essas 2 questões de explorar as possibilidades e pedir ajuda são fundamentais para a gente conseguir responder a pergunta para nós mesmos, quem eu sou e para onde eu quero ir em termos profissionais. Por último,
não se sinta inferior. É um pouquinho do que o Silas falou também, eu digo novamente, porque às vezes a gente se compara com muitas pessoas, principalmente em dinâmica de grupo, quando você vê a história das outras pessoas, tem gente que se apresenta, alguém levanta e se apresenta assim, eu fiz a universidade X, eu fiz um intercâmbio na França. Aí a segunda pessoa levanta e fala assim, eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Já começa na negativa, porque se compara muito com o que o outro apresentou e não com sua própria história. Então é muito importante essa questão, quais são as minhas possibilidades, explorar ao máximo. Se você tem dificuldade para enxergar quais são as possibilidades, peça ajuda. E para finalizar, eu tenho ainda duas coisas. Uma é esse versículo que eu acho muito lindo e verdadeiro, que é o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que cabe a nós, a gente precisa se preparar, né? O que se preparar, explorando as nossas possibilidades, fazendo a nossa parte. Mas a vitória, a resposta certa dos lábios vem de Deus, né? Ele sabe o que é melhor para a gente. E por último, eu tenho uma lição de casa para vocês. A gente não consegue fazer aqui por questão do tempo, mas vocês podem fazer em casa. Essa pergunta foi feita, eu aprendi recentemente num processo seletivo que um gestor fez para uma menina que estava se aplicando a uma vaga de comprador sênior. É o seguinte, mas a gente pode fazer em todas as fases da nossa vida. Imagina que eu tenho uma bola de cristal aqui na minha mão e eu consigo enxergar você, na minha bola de cristal, 10 anos aqui na frente. Ou seja, eu estou te vendo em 2027. Essa bola de cristal tem o poder de te enxergar em 2027. Eu estou vendo aqui você na minha mão. O dia está amanhecendo e você acabou de acordar. Conta a sua história para mim, o que você faz depois disso. Você acordou. Me conta onde você está, com quem você está, como que é a sua casa, se você casou, se você não está casado, se você tem filhos, você está indo trabalhar? Você está trabalhando em casa? Como que é o seu emprego? Em que tipo de emprego em que tipo de empresa você está trabalhando? Em que área você está trabalhando? O que está te satisfazendo naquele dia? É muito legal vocês escreverem uma carta pensando na sua rotina daqui a 10 anos, que é o que você realmente tem aqui no seu coração, como eu quero estar daqui a 10 anos. E aí, a gente pode fazer como exercício a seguinte comparação: essa sou eu, e eu estou me vendo daqui a 10 anos em 2027, certo? Se eu tenho o objetivo de ser uma gestora de pessoas na área de remuneração, que faz parte da área de RH, estou dando um exemplo aqui. O que eu preciso me preparar hoje para daqui a 10 anos ser uma líder em remuneração? Eu preciso fazer um curso de remuneração. Não tem isso no meu currículo, não sei de remuneração. Então, se é esse o objetivo, quais são os passos, qual é a ponte que eu preciso construir para chegar no meu objetivo final? E isso é um exercício que é muito interessante da gente fazer, porque a partir de como eu me vejo no futuro, eu posso construindo meus pequenos objetivos, meus objetivos mais curtos, como o Silas também compartilhou, para eu chegar naquele objetivo final. Tá bom? Muito obrigada, espero ter contribuído com vocês. Obrigado, Ana. Muito bem. Só para eu ter uma ideia, quem tem aqui até 22 anos? De 22 a 25? 25 para cima? Quem já está no último ano de faculdade e está procurando emprego? Muito bem. Quem está na faculdade aqui? Já está nos cursos superiores? E quem já está no mercado de trabalho? Beleza. Muito obrigado. Em relação ao mercado de trabalho, claro que todas as coisas da nossa vida vêm do Senhor e Ele nos supre de acordo com as nossas experiências dEle, e Ele também nos dá emprego, trabalho e família. Mas a gente precisa se preparar para aumentar as nossas chances,
para dar para o Senhor mais possibilidade de nos encaixar. A Ana falou, aproveitar oportunidades, criar oportunidades. Hoje, o mercado de trabalho nunca foi um lugarzinho fácil de viver, e o Brasil hoje tem um índice de desemprego elevadíssimo. O ano passado, 2016, foram demitidos 6 mil engenheiros, sem falar dos outros cursos, das outras áreas. E a minha observação do mercado, estando numa empresa, trabalhando com uma equipe, é que os que foram demitidos, além do seu curso normal, não tinham nada mais. Entraram dentro onde todo mundo poderia oferecer igual, mas aqueles que tinham alguma coisa diferente, ou um curso de pós-graduação, ou um mestrado, ou uma especialização, foram mantidos até certo ponto. Então, aproveita a vida na universidade que vocês têm para ir além, como a Ana falou. Iniciação científica, se possível, quando for reativado, Ciências Sem Fronteiras, trabalho. Eu tenho ido para algumas universidades públicas que são bem desassistidas do ponto de vista de infraestrutura, mas os alunos compensam isso com dedicação. Então, embora eles não tenham uma área na sua universidade, eles contratam outras instituições, chamam palestrantes, reúnem recursos e fazem seminários. Então, não esperem de forma passiva, tenham sempre um pequeno diferencial, vão além do que o normal, é possível, dentro de todos esses princípios que os nossos irmãos nos passaram.